Ok, 5 horas e 23 minutos, 17 horas e 23 minutos. Final de tarde desta terça-feira especial, né? Que hoje a gente não teve programa ao vivo pela manhã, estamos fazendo agora sobre a sessão da Câmara de Vereadores de hoje pela manhã, uma sessão para lá de polêmica. E que amanhã a gente está de volta aqui às 10 da madrugada, já com a presença do vereador Rangel. Então já viu que o programa amanhã também vai pegar fogo. Um vereador, que é o vereador Dudu do Resgate, ele falou que está com vergonha de andar na rua. E que tinha gente que tirou fotografia com ele no passado e que hoje não quer mais nem passar perto dele. Ele vai explicar para a gente por que é isso, né? Que o pessoal não quer mais nem tirar fotografia com ele, Vanderlei. Depois tu vai ter que falar sobre isso, hein? Coloca aí o vereador Dudu do Resgate. Boa nisso aí. Ele dá uma desenrolada boa nessa fala aí, sobre essa questão de ter andado com o prefeito, e isso tem feito mal para ele, né? Vamos ver. Eu trabalho como churrasqueiro, eu tenho minha profissão. E muitos amigos meus de prefeituras, de saúde, eu até ouvi falar assim: quero ver se tu é macho, vai lá e tira uma foto com o Dudu do Resgate. Isso é covardia, prefeito. Inibir a amizade do povo, inibir a amizade dos funcionários com os vereadores. Eu me senti um leproso em muitas festas aí por covardia sua. Se você não sabe administrar, é problema seu. Agora, não faz covardia com o povo, não. Porque muitos estão sabendo que perdeu o cargo porque era amigo de fulano, que era amigo de Bertano. Eu sempre mantive meu posicionamento na minha cidade, eu sempre tive minhas amizades. Eu não dependo de fazer amizadezinha política para ser vereador, não. Isso foi covardia. Eu me senti magoado, ofendido, por sacanagem, por má administração sua, prefeito. Será que é isso mesmo, rapaz? O pessoal está aborrecido com o Dudu do Resgate? Não, ele quis dizer ali o seguinte, que ele tem ido nas festas, né? Ele é churrasqueiro, né? Já que ele se identifica assim como churrasqueiro, e que algumas pessoas estão sendo desafiadas a fazer fotografia com ele, porque quem é fotografado ao lado dele, o prefeito Passerol, que está pendurado, quem estiver pendurado num cargo, numa direção de escola, uma coisa qualquer, no prefeito dizem que ele tem esse hábito de aos amigos, né, tudo, e aos amigos dos meus inimigos, né, nada. Então, já que ele considera o vereador, de uns tempos para cá, inimigo dele, quem for amigo do vereador, quem sair em foto com ele, vai se dar mal. É o que ele quis dizer aí. Eu não acredito muito que esteja acontecendo, prefeito. Poxa vida, seria incapaz de uma coisa dessa, né? De levar para o lado pessoal, ou de usar o seu prestígio, o seu poder, junto a toda a estrutura que ele tem, para prejudicar as pessoas embora, né? Mandou 147 todo dia, mas foi um equívoco, foi um erro irreparável. Mas ele já botou outros no lugar, né? Colocou outro, mas de outro vereador que não está falando mal dele, né? Pois é, que eu digo aí, Bom, é complicado, é complicado. O vereador Rangel, ele reclama, já a gente vai entrar na taxa, tá, gente? No caso da taxa. O vereador Rangel reclama do Paulinho e fala da lei do palhaço. Vamos ver isso aí e o Vanderlei comenta logo depois. Porque o que está sendo discutido agora, salvo engano, é a derrubada do veto da vereadora Márcia Valentim. Do leite materno. Do leite materno. E o líder do governo votou pela permanência do veto do prefeito. Dizer, senhores, que a gente aqui já saiu em defesa do líder do governo na lei do palhaço. Verdade. Que o prefeito vetou. E que o líder do governo aqui se mostrou indignado pela lei do palhaço. E uma lei legal. A gente foi lá e derrubou o veto. Dizer, presidente, que a incoerência, a insensatez e a falta de caráter não dizer que as coisas são iguais. Não dizer que as coisas são iguais. Mas começa a fazer sentido, doutor Amorim. Começa a fazer sentido que talvez o chantagista passou a ser chantageado e aí o que o prefeito está falando na porra da rede social dele tem razão. E aí começa a fazer sentido. Porque justificar nada com coisa nenhuma é a mesma coisa. A gente começa a ver mudanças de comportamento, aquele não, baixinho, porra, tem voz coerente lá na rede social. Sabe gritar quando é a favor e quando é aqui, não. Levanta e fala, porra, fala não. Fala não com precisão, fala não com coerência, mas justificar nada com coisa nenhuma que o líder do governo acabou de fazer é horrível. Estava se discutindo aqui agora, nos 5% era a votação anterior. Estava discutindo, era o veto, vereadora Márcia Valentim, de Vossa Excelência. E o líder do governo justificou o voto anterior, não justificou o porquê que votou contra a senhora agora.
Não justificou isso. Ele não justificou. Falou de 50%, 10%, 15%. Porra, seja não, eu votei os 20% e acabou. Fim de papo, eu ando com o governo. O vereador Elias Maia mudou o voto dele. É um direito dele, pô. Passou o final de ano todo pensando na vida. Não, pô, é melhor votar com o governo, pô. Tem razão, é sim, pô. Falou não e acabou. Falou até não baixo, mas falou um não. Agora, justificar nada com coisa nenhuma, isso é ridículo, senhores. Isso é ridículo. A senhora até falou, e aí, desculpa, presidente, vou fugir aqui. O doutor Amorim falou de cateterismo, a vereadora Márcia falou de cateterismo. Até falei com o vereador Amós quando ele subiu ali. Ele só fez cateterismo no HCT porque é um dinheiro de emenda parlamentar do deputado federal Luiz Antônio. Dinheiro esse que o prefeito está escondendo, não quer usar. Usou para o vereador, usou para outras pessoas, mas tem pessoas que ficam na UPA 30, 40 dias, Dudu, aguardando. E ele não usa, porra, porque ele esconde o dinheiro. Aí ele quer remanejar assim, ele não usa o que ele pode usar, mas quer usar isso. Então, presidente, dizer que eu não ia nem, eu só ia, vou votar, votei pela derrubada do veto, mas dizer o seguinte, incoerência, insensatez e justificar nada com coisa nenhuma é sinônimo de incompetência ou de rabo preso. Mas fazer justificativa com o que não existe, isso é ridículo, senhores. Isso é ridículo, isso é vergonhoso, doutor Amorim. Porque aqui eu entendi o seguinte, todo mundo puxa para todo mundo quando tem razão, quando tem coerência. Então o prefeito pode amanhã ir para a rede social dizer, a votação de ontem começou a mostrar o que eu disse outro dia. E tem que ser investigado por Ministério Público, por Justiça, se tiver justiça nessa porra desse lugar. Se tiver. Porque se não tiver, tá todo mundo na sacanagem. E tá começando a aparecer quem é o chantagista, o doutor Amorim, ou o chantageado dessa história. Obrigado, Pedro. Ele falou pesado. Eu queria que o Vanderlei até comentasse isso aí, lógico, óbvio, mas só explicar o que é a lei do palhaço. Tramitou no gabinete do prefeito durante mais de um ano e o prefeito vetou essa lei. Essa lei partiu da trupe, aquele pessoal da palhaçaria que vem sempre aqui no programa, o Marcelo, a sua turma, né? Que vão nos hospitais, eles vão aos hospitais levando a alegria, levando a música, levando a brincadeira, principalmente na oncologia do Hospital São José. E teria que ser criada uma lei aí para a trupe continuar trabalhando e para, inclusive, virar uma empresa e até receber verbas, né? Porque eles querem crescer com a palhaçaria, o nome é esse. Palhaçaria. Isso foi vetado pelo prefeito e durou mais de um ano. Depois, a Câmara derrubou o veto do prefeito, a lei foi posta em votação, a lei passou e o prefeito chamou todo mundo no seu gabinete e fez uma festa enorme, né, em cima daquela lei que ele vetou durante mais de um ano. E foi isso que o vereador Rangel lembrou aí, né? Está aparecendo a lei da palhaçaria. Foi exatamente isso. Aí você quer comentar a participação do Rangel? É uma lei do vereador Paulinho, né? Uma boa lei, mas você vê a incoerência do prefeito, né? O líder do governo é o que mata no peito, a lei do Paulinho, mata no peito, resolve as paradas junto com os colegas vereadores, consegue os votos que precisa, ou deveria conseguir, a função dele é essa. E quando a lei é aprovada na Câmara, o vereador mesmo na contramão da Câmara, que é uma Câmara quase praticamente de oposição, ele consegue a aprovação da lei, com todos os pares concordando com a lei, porque a lei é interessante, o prefeito vai lá e veta. Ou seja, essa lei não é boa, não presta. Os vereadores vão lá e derrubam o veto do prefeito, agradando o vereador que é líder do prefeito, e o prefeito vai lá e tira onda, faz selfie, como se ele fosse o autor ou tivesse tido uma participação positiva ou proativa naquela aprovação da lei, quando, na verdade, ele não fez nada por aquela lei, muito pelo contrário, ele derrubou aquela lei. Foram os vereadores que, por 2 vezes, aprovaram e depois reaprovaram, derrubando o veto, né? Então, ou seja, essas incoerências do governo estão muito escancaradas, né? E a falta de suporte também, eu já vi alguns líderes de governo aí, a época do Galo, que era o líder do prefeito na Câmara, do Luiz Fernando, do próprio Carlão, o Habib, os vereadores que são líderes do governo, ele mata no peito, resolve as paradas, consegue cobrar um secretário para atender, atende aquele vereador, não é nosso não, mas eu estou precisando fazer um pedido a ele semana que vem, já agrada a ele que vou maciar ele para conseguir aquele voto que a gente está faltando para completar o voto. A política é assim, a política é uma troca de favores, né? O voto não é que você vota pelo favor do coletivo, né?
quando você vota numa coisa que você nem acredita ou não entende tanto aquele assunto, ou não acha que aquela seria a solução ideal, mas é importante aquele voto que você dá, porque é um investimento que você está fazendo para conseguir o voto mais na frente numa coisa sua. Então, esse jogo do voto na Câmara tem que ser muito bem administrado e passa pelo gabinete do prefeito. Então, quando você tem um gabinete que é colaborativo nessa relação com a Câmara, como foi aqui, vamos citar exemplos aqui de bons gabinetes do prefeito, o Rogério Santos Rocha, na época do Celso, o João Nogueira, na época do Tricano, daquele primeiro mandato, né? O Buide foi um bom chefe de governo, o Paulinho Nascimento foi chefe de governo por um período, né? São chefes de governo que contribuem nessa relação, né? O próprio Zé Alexandre, que era o chefe de governo na época do Jorge Mário, na relação com a Câmara, ele segurou muito abacaxi na Câmara, na relação ali, não estou falando de sacanagem, não estou falando de nada errado, não. É um pedido que o vereador fez, o prefeito prometeu que ia cumprir, e não cumpre. É uma lei que era para ter sido sancionada num certo tempo e o funcionário está lá segurando aquilo, o prefeito nunca que assina aquilo e o vereador está precisando daquilo para mostrar para o seu eleitorado. Essa relação tem que ser melhor cuidada com tanta preocupação como se cuida das obras públicas, da zeladoria da cidade e dos outros atos administrativos que têm o seu tempo para acontecer. Não está acontecendo isso porque o prefeito não tem essa pessoa que fazia relação. Você se lembra, no governo anterior você tinha o Carregal, o Henrique, que fazia essa relação, essa ponte com a Câmara, né? Hoje não, manda para lá. O que acabou de várias vezes aconteceram aí na Câmara do prefeito mandar uma mensagem para o executivo que o vereador líder do prefeito, no caso o Paulinho, tinha que ficar lendo para tentar saber o que é aquilo, porque ele não sabia daquilo que o prefeito mandou para a Câmara 10:07 e a sessão começa às 7 horas, entendeu? Ou seja, essas coisas não podem acontecer. Então, esse desgaste com o Poder Legislativo e o desgaste no próprio Poder Legislativo, e a fala do Rangel, e a exasperação do Amorim, e alguns momentos aí de crise ali que o Léo teve que administrar nessa sessão de hoje, mostra, inclusive, um embate interno que não é bom para o Poder Legislativo. O respeito deve ser buscado entre os pares para obter o resultado, porque aquele cara que é contra você hoje, ou que vota diferente de você, é o voto que você precisa amanhã para ter aquela maioria simples, absoluta, ou de 2/3. É preciso essa relação amistosa. E quando esses embates, por culpa do prefeito, chegam na Câmara, expondo o seu grupo de apoio, isso inviabiliza, às vezes, essa relação. Então, acaba sendo muito ruim. A sessão, se ela foi, por um lado, boa, porque ela expôs essa necessidade da Câmara pontuar nas votações, ela cria uma ruptura ali nas relações, que não é bom para o Poder Legislativo, porque ele tem que estar coeso para um resultado melhor. Perfeito. Eu não sei se vai dar tempo, eu queria fazer um comentário no finalzinho do programa. Vanderlei falou no início sobre a sociedade civil organizada. O vereador Leonardo explica o pedido da nova taxa, da taxa de lixo. Vamos ouvir aí o vereador Leonardo. Isso aí tem cara de Arapuca, jeito de Arapuca e Arapuca. Não tem outra explicação. Eu pedi técnicos tributaristas que estudassem esse projeto, eu vou fazer a leitura. Em primeiro lugar, se esse projeto for aprovado, ele passará a vigorar para o ano que vem. Então, os vereadores têm que ter muita consciência da herança que estarão deixando para a população, porque muitos vão perder a eleição, vão para outros caminhos, mas deixarão uma herança perniciosa para o povo. Institui a taxa de resíduo sólido, que engloba os serviços de coleta e destinação de resíduos no município de Teresópolis, popularmente como taxa do lixo. A mensagem informa que o projeto de lei garante isonomia e proporcionalidade, porém, não atende a esses princípios. A isonomia deve garantir que a lei será aplicada de forma igualitária entre as pessoas, levando em consideração suas desigualdades, para que a aplicação seja feita como norma. Já o princípio da proporcionalidade determina que a carga tributária deva considerar a capacidade contributiva, de forma quanto maior a riqueza de um contribuinte, maior será a sua contribuição dele para o Estado. O projeto não leva em consideração o uso e destinação do imóvel, se é residencial, se é comercial, se é misto ou se é industrial. Não diferencia se é territorial ou predial. O tamanho da área construída, valor venal do imóvel, tipo de lixo predominantemente gerado, se reciclável ou não, ou qualquer outra forma de garantir um mínimo de isonomia e proporcionalidade.
De acordo com o projeto apresentado, o proprietário ou possuidor, a qualquer título, de um pequeno terreno pagará a mesma taxa de lixo de um grande comércio gerador de lixo, localizado na mesma região, pois a única diferenciação proposta consiste na diversidade de alíquotas por região. Podemos citar 3 exemplos para o cristalino entendimento do cidadão teresopolitano e seus vereadores. Primeiro, uma pequena casa no bairro de São Pedro pagará a mesma taxa de lixo que o supermercado Gucci, que a Spabra, que ali o Adal, tudo igual. Uma sala de escritórios em Agriões pagará o mesmo que o Greenfruit. Uma kitnet no Alto, o mesmo que o restaurante Viva Itália. A mensagem que encaminha o projeto de lei informa que são executados da referida taxa de lixo os imóveis localizados nas regiões R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 e R9, com até 47,7 metros quadrados, definidos na Lei Municipal 1960 de 99. Porém, o texto proposto não dispõe sobre esta isenção, e a mensagem não determina se a área de 47 é do terreno ou da área construída, fica dúbio novamente. O projeto de lei apresentado pretende ainda que o vencimento da taxa de lixo ocorra no mesmo período do IPTU e do IPVA, onerando ainda mais o contribuinte no mês em que suporta a maior carga tributária e pelos meios em que o prefeito decidir, junto das contas de água ou de luz, por exemplo. Aceitar transformar esse projeto de lei é privilegiar os privilegiados e fazer com que o pobre pague para limpar a sujeira dos ricos. Meu voto é contrário, em discussão. Ok, a gente já tinha passado rapidamente sobre isso aí. Vanderlei aí pode comentar novamente. A fala do Leonardo é didática, né? Depois dessa apresentação, dessa apreciação do projeto de lei, que é realmente isso que aconteceu. O projeto de lei ele tem essas falhas. Não há como se conseguir mais que 3 ou 4 votos, que são os votos políticos dos vereadores da base, que votam não pela convicção da taxa, mas pela necessidade que eles têm para manter a relação que tem hoje com o Executivo, né? Ainda bem que essa taxa foi rejeitada, embora essa taxa seja uma coisa que não só o que o vereador, o que o prefeito quer tanto, ao ponto de se utilizar da justiça para fazer, de se utilizar de um lobby na justiça para conseguir essa aprovação dessa taxa. Nós tivemos aí em dezembro uma reunião no juiz da comarca com o prefeito, com o procurador da prefeitura, e foram convidados o procurador da Câmara, o presidente da Câmara, para Ministério Público, Defensoria, para que o Poder Legislativo fosse convencido a colocar isso em votação e fazer a votação da criação da taxa do lixo, porque há um entendimento de que o lixo é um problema da cidade. Não, o lixo é um problema da má gestão da administração municipal, porque nós temos hoje um custo muito alto com o lixo, pelos acúmulos de erros administrativos que foram sendo cometidos. Nós tínhamos aqui um aterro sanitário que funcionava e que, por má gestão, virou um lixão. Nós tínhamos aqui um lixão que era para ter sido fechado há 4 anos, que a prefeitura consegue na justiça uma decisão liminar para que o lixão continue funcionando ao ponto dele chegar e pegar fogo, dele explodir, dele colocar as pessoas em risco, de ter gente que foi hospitalizada pela fumaça tóxica, que virou notícia no mundo inteiro, não é só Brasil, não foi só Globo e CNN, não. O mundo inteiro noticiou que a cidade onde treina a seleção brasileira estava pegando fogo o lixão, que isso é uma vergonha mundial, né? E agora nós temos aí, saiu publicado ontem ou anteontem, uma recontratação da empresa, um aditivo da empresa que transporta lixo para o Rio de Janeiro, a um custo de R$1 milhão por mês. Cerca de R$1 milhão por mês, sendo que ela está transportando todo o nosso lixo para uma cidade da Baixada. Quando esse lixo, quando ele desovava, ele vazava no lixão, cerca de 70% do lixo continuava lixo, ia ser vazado, mas 30% ou mais virava dinheiro para os catadores. Então, hoje, a gente está pagando para transportar produto
que vai virar dinheiro para os catadores de outros municípios, né? Porque os catadores daqui estão aí tendo que viveram durante um período com bolsa da prefeitura, com favores e tal, e agora estão aí ao Deus dará de novo, e ao ponto da justiça querer que crie uma taxa de lixo para dar um suporte a esses catadores. Não, tem várias formas de atender esses catadores de lixo, esses separavam, faziam a coleta seletiva ali para poder fazer o seu dinheiro, e movimentam dinheiro bom na cidade isso, e hoje está movimentando o dinheiro em outras cidades. Outras pessoas estão se beneficiando desse produto que é dinheiro que vai junto com o lixo. Mas tudo isso por falta de gestão, né? Nós temos aí um custo muito alto de coleta, nós temos um custo muito alto de transbordo, nós temos um lixão que é um passivo ambiental que é difícil de resolver, porque o problema do lixão continua, o gás continua lá embaixo, ele pode explodir de novo, pode pegar fogo de novo, ele pode desmoronar, pode tudo naquilo lá, e tudo por falta de gestão, não é por falta de dinheiro da taxa do lixo, né? Senão nós vamos ter uma nova taxa, como é a taxa da energia elétrica. A gente tinha uma taxa de luz aí que era um dinheiro razoável, um valor pequeno, e do nada aumentou 300%. Você mudou o modelo de energia e iluminação pública da cidade, trazendo um consumo, um custo para o município a cerca de 30% do que se pagava antes. Quando você tinha todos os postos com lâmpada incandescente, você pagava muito, a prefeitura pagava muito de conta de luz por mês, a Ampla, a Enel, e hoje está pagando uma mixaria, mas a arrecadação continua lá em cima. Nós temos aí um parque de iluminação já instalado, as lâmpadas já foram trocadas, a conta caiu para cerca de 30% do que se pagava antes a Enel, e o dinheiro está sumindo no cofre da prefeitura, sumindo para outros espaços do governo, quando, na verdade, aquilo não é imposto, aquilo é uma taxa de contribuição. Você está contribuindo para ajudar a pagar a conta de luz. Não é para contribuir para a prefeitura comprar ambulância, para pagar funcionário, não é nada disso. Dinheiro não é para isso. Embora você possa usar até 30% desse valor como emergência, mas não é para se usar esse dinheiro remanejando daqui para lá e de lá para cá ao bel prazer. Porque é um dinheiro do público para melhorar a iluminação pública. Nós temos aí o parque de iluminação, como investiram nele e não mantiveram. Hoje nós estamos com um parque de novo, tem muitos postes com lâmpadas queimadas já, muitas luminárias queimadas. Esse LED não é de boa qualidade, então vai ter que fazer manutenção e a troca dele. E, no entanto, você tem o dinheiro da taxa de iluminação pública sendo usado para outra coisa. É o que iria acontecer com a taxa do lixo também, se ela fosse criada. Quando se fala que o dinheiro está sumindo, não é que esteja, ninguém está falando que alguém roubou o dinheiro. Acha isso quem já tem o costume de roubar. Porque quem não tem o isso. costume de rodar, quando você fala, sumiu. Sumiu uma caneta aqui, ele está na gaveta, está atrás do imóvel ali, ela caiu no chão. Eu não estou dizendo que ninguém roubou. É que o dinheiro é remanejado para outra coisa. Que não pode. É muita boa vontade de interpretação achar que quando alguém diz que sumiu um dinheiro de algum lugar, alguém roubou. Não, sumiu porque alguém perdeu, desviou num espaço, está dentro de um livro, está dentro de um caderno. Exatamente. Não significa que alguém roubou, né? Então, mas o dinheiro da iluminação pública, da taxa, está sumindo sim, dentro da prefeitura, e ninguém dá conta dele, porque é muito dinheiro. Eu ainda tenho aqui mais um vídeo. O Léo está falando sobre os 5%, a gente vai ter que falar isso muito rápido, que o nosso tempo está esgotando. É a história desses 5% que o prefeito queria 30% do orçamento, e a prefeitura a Câmara manteve 5%. E que há dias atrás o povo estava lá gritando na porta da Câmara que ia ficar sem pagamento, que estavam sem pagamento. Não é nada disso, porque para pagamento o prefeito pode mexer até 100%, não é? Mexer tudo. Ele só não pode mexer no que ele previu gastar com certos assuntos específicos, né? Ele tem 5% é muito. Porque quando você faz um orçamento bem organizado, vamos lá, quem é trabalhador tem salário todo mês, tem 13º, tem 14º, tem umas férias que vai vender, então ele prevê, eu vou ganhar 30 mil reais ao longo desse ano. Posso ter 30 mil reais de despesa. Tem a escola, tem o aluguel, tem as contas, eu tenho isso. Então, ele pode fazer essa programação. A gente acaba não fazendo isso, a gente tem uma vida mais informal, mas na coisa pública não se permite a informalidade, né? No início, ao longo de um ano, o prefeito tem que fazer uma previsão de como ele pretende gastar o orçamento do ano que vem. Quanto ele pretende arrecadar e quanto ele pretende gastar. Então, se ele tem uma previsão, nesse caso, o orçamento de 2024 é de 1 bilhão, ele pretende arrecadar 1 bilhão, porque ele diz que vai receber daqui e dali
vai dar 1 bilhão no total. Então, ele faz uma previsão de gastos de 1 bilhão, que vai ser 30 milhões aqui, 50 ali, 10 aqui, 1 ali, 500 aqui. Ele vai fazer essa conta. Se essa conta for bem feita, ele precisa de 0 de remanejamento. E mesmo assim, se ele precisar de uma emergência por remanejamento, ele manda o projeto de lei para a Câmara aprova o remanejamento. Ele quer ter uma liberdade de remanejar sem a autorização da Câmara. E a Câmara deu ao município, deu ao prefeito a possibilidade de remanejar 5% do orçamento, que é muito dinheiro. Porque boa parte do orçamento ele já tem livre remanejamento. Qual é o caso dos salários, a questão dos gastos com a saúde, esse já tem o livre remanejamento. Então, querer não dar satisfação, querer 20%, 30%, é querer não dar satisfação. 5% já dá 50 milhões. 50 milhões. Isso extra, de você pode remanejar, sendo que, se você faz o orçamento de forma correta, uma previsão correta, você não precisa gastar nem 1% desses 5% que você já tinha direito. Ele queria os 30%. E os 20%. E fez uma pirraça. Ele queria 30%. Ele fez uma pirraça vetando os 5%. Eu não quero nada, então. E seria um erro pior ainda, porque dificultaria mais a vida dele. Não inviabilizaria o governo, tá? Porque quando ele tivesse numa situação crítica, ele mandaria um projeto para a Câmara, negociaria e conseguiria o remanejamento que precisasse. Vamos ouvir o Leonardo falando sobre esses 5%. É muito importante contextualizarmos esse veto, porque se a gente voltar um pouquinho a dias atrás, o prefeito tentou suspender a lei orçamentária através de um decreto. E a Procuradoria da Câmara buscou o Judiciário e fez valer a lei que nós aprovamos aqui dia 26, né? E aí também temos que deixar muito claro que 5% são 50 milhões de reais. Que, ao meu ver, se o veto for mantido, o prefeito não terá direito nem a percentual algum. Hoje, para que ele tenha algum percentual, tem que ser os 5%. Isso é meu modo de pensar, não sei o que os juristas dizem. Outra questão muito importante. O prefeito tem feito essa briga toda, atacado pessoas, mas não explica cadê os 180 milhões de reais. A cada pedrada que ele der em cada um de nós temos que perguntar, apresenta a conta dos 180, aonde gastou, quem pagou, quem recebeu. Eu não vi nenhum vereador aqui levantar e pedir essa prestação de conta. O dinheiro já foi embora. Tem prestadores de serviço sem receber. Está faltando remédio e os 180 milhões foram embora. Mas o prefeito, como um encantador de serpentes, ele lança artifícios, mas não explica os 180. Eu quero saber, enquanto eu tiver voz, cadê os 180 milhões? Cadê a explicação disso e aonde foi gasto? Bom, a gente já está no finalzinho do programa. Eu vou fazer, o Vanderlei já explicou sobre isso, eu vou fazer um rápido comentário aqui sobre a sociedade civil organizada. Bonito isso, né? Nós temos aqui em Teresópolis a Associação das Assembleias de Deus, o COPET, Conselho de Pastores, a Associação dos Servidores Civis, Associação Comercial, Câmara de Dirigentes de Lojistas, a Maçonaria, Rotary, Lions, que são clubes de serviço, os clubes sociais também, tipo Clube Comari, Bom Retiro, Várzea, que mais faz parte dessa sociedade civil organizada, enfim. Esse pessoal mais de esquerda, que eles são muito ligados aos sindicatos, sindicato dos bancários, o sindicato da prefeitura se fez presente, o Sindágua também. Eu não vi nesse processo da água, da venda da água de Teresópolis, eu não vi ninguém, absolutamente ninguém, dessa pretensa sociedade civil organizada estar na porta da Câmara ou na porta da prefeitura lutando pela água aqui em Teresópolis, pelo problema da água, pela venda da água. Se vai ser bom ou se vai ser ruim, eu não sei. O futuro é que nós vamos saber se vai ser bom ou se vai ser ruim. Hoje, quem está aí é a Águas da Imperatriz e é com ela que a gente vai ter que conviver e torcer para que ela seja boa, para que ela venha resolver os problemas. Mas eu não vi ninguém dessa tal sociedade civil organizada estar lá na prefeitura, e muito menos hoje. Hoje não tinha absolutamente ninguém lá
para defender e ser contra a taxa de cobrança do lixo em Teresópolis. Ou seja, as pessoas se omitem cada vez mais aqui em Teresópolis. Por isso que no início do programa eu falei, eu tenho medo da eleição do ano que vem, que o teresopolitano definitivamente não quer, não sabe votar e não quer, é completamente despolitizado. Vanderlei? É complicado, né? Quando você tem um perfil de político que chega ao poder, como é o caso do atual prefeito, que já tinha uma ligação com essas entidades, ou se dizia próximo a essas entidades da sociedade civil organizada, quando ele se vê no cargo, ele tem que satisfazer a essas pessoas, ou algumas dessas pessoas, ou tem que desmontar essas estruturas, né? Você lembra aqui que nós tivemos muito atuante em Teresópolis, há bem pouco tempo, a questão do Observatório Social. O Observatório Social desmontou várias licitações fraudulentas que vinham sendo feitas na prefeitura, vários procedimentos administrativos que ele debruçava sobre aquilo, pegava parecer de advogado, de instituições e desmontava aquele processo em andamento, interferiu inclusive na Câmara, em condições de administração da Câmara, apontando erros, e a Câmara teve que rever algumas condições de gestão, na Prefeitura também. A primeira coisa que esse governo faz, quando assume, é desmontar o Observatório Social. Então, hoje, quem tem que observar o governo é a imprensa, né? De repente, o sindicato, aí o CEP fazendo esse movimento, em algum momento o SINDI-PMT também faz algum movimento com relação a questionar ações do governo, mas quem tem que policiar o governo vem sendo os políticos, através da Câmara de Vereadores, ou a própria imprensa, que vem cobrando ações efetivas, né, e que vem apontando equívocos do governo. Mas a sociedade ela se afasta, porque, de certa forma, ela foi contemplada, alguns dos seus foram contemplados no governo, ou então eles foram mesmo impedidos de trabalhar, ao ponto de ter um organismo de controle social tão importante em Teresópolis, naquele período ali do governo Jorge Mário, principalmente, depois no período do Arley, um pouquinho já no período Tricano, no final, já estava meio que desmontando, mas que mantinha uma estrutura de fiscalização dos atos, né, e que hoje não existe mais, né? Tecnicamente, eles ainda existem, mas cadê a voz dele, né? Imagina hoje o que poderia ter feito nesse acompanhamento do processo de licitação da água, um observatório social, se apontasse para a questão das audiências públicas que não ocorreram como se deveria fazer, públicas, dos direcionamentos do edital, do risco de dano erário que existe, sim, na exploração da água por uma concessão mal feita, né? Isso tudo, os itens levantados pelo Tribunal de Contas do Estado são mais de 20 itens, onde aponta irregularidade na formação do edital. O edital não prevê. Eu, quando estive à frente da assessoria de comunicação da Prefeitura no governo Tricano, no último governo Tricano, cabia a mim, eu tinha que responder ao Observatório Social. Eu tive que responder. E perguntas coerentes. Não, perguntas que apontavam, direcionavam o governo. Mas eles davam muito trabalho. Pelo menos uma vez por mês, eu tinha que juntar correio de secretaria em secretaria para responder o que o Observatório Social queria saber. Cadê o Observatório Social? No governo do Jorge Mário do Arley era pior ainda, porque eles mantinham uma estrutura própria dentro do próprio governo para acompanhar. Era prazo de 24 horas, era no dia seguinte, manda esse papel, eu quero essa informação aqui. Eles tinham realmente um poder de polícia junto ao governo. E uma outra coisa, eu esqueci de falar aqui, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, esqueci de citá-los. Mas aí é complicado, porque esse governo tem uma relação muito próxima com o judiciário, né? A OAB aí já entra na área de embate, né? O advogado não quer complicação com o judiciário e quer uma tranquilidade de lidar com o governo. Então, mais à frente, daqui a 2, 3 anos, 10 anos, a gente vai lembrar desses tempos sombrios que nós estamos vivendo hoje, com certo apontamento para a nossa covardia diante de não ter levantado a voz. Porque no momento em que você vê o prefeito usando o judiciário para chamar o Poder Legislativo para uma reunião no prédio do Fórum, para criar a taxa de lixo, meu caro, fecha a Câmara, fecha a Prefeitura, coloca esse Poder Executivo e Legislativo como apêndices do Judiciário.
Então, isso não é problema do judiciário, isso é lobby do judiciário em cima em favor do executivo. Que a taxa de lixo só favorece para colocar mais dinheiro dentro do cofre da prefeitura. Não vai mudar em nada a realidade da coleta do lixo, não vai melhorar em nada a questão do catador que depende do lixo para poder tirar o seu sustento, porque se melhorasse, o dinheiro do orçamento municipal que o prefeito pegou em cerca de 430 milhões e conseguiu entregar, 4 anos depois, um orçamento de 1 bilhão, cadê esse 1 bilhão? O Léo está perguntando aí, cadê os 180 milhões da água, que ia resolver a vida da cidade? Cadê a outra metade do orçamento? Porque esse orçamento que o Tricano cumpriu lá em 2018 foi de 460 milhões. Nós estamos em 2024, 1 bilhão. 1 bilhão e 70. Dobrou o orçamento. A inflação não dobrou. Você tem o dobro, o prefeito está tendo o dobro do dinheiro, então ele pode fazer uma coleta de lixo de primeiríssimo mundo, a gente pode virar a Alemanha em termos de referência de coleta de lixo e tratamento da questão ambiental, se dependesse de dinheiro. Então a questão da taxa de lixo é apenas colocar mais dinheiro no cofre da prefeitura, para o prefeito ter mais facilidade de manobrar o dinheiro para lá e para cá, porque não vai mudar a realidade, não vai mudar a realidade da cidade na questão do tratamento do lixo, ter ou não essa taxa de coleta de lixo. Acabou o nosso tempo, 18 horas, faltam 2 minutos, 17h58. Excepcionalmente, hoje nosso programa foi ao vivo às 16 horas. Amanhã a gente está de volta às 10 da manhã, com a participação do vereador Rangel no programa de amanhã. A nossa equipe está preparando para agora o boletim que vem a seguir. Vem aí as notícias do dia, das últimas horas. E amanhã a gente está bem com um show de notícias muito quente na primeira hora do nosso programa. Muita coisa nova aí preparada por toda a equipe de jornalismo aqui do Grupo Diário. Isso no programa de amanhã, a gente está trazendo essa informação para vocês com a participação do vereador Rangel. E hoje, agora, daqui a alguns minutos, começa ao vivo o boletim. Muito obrigado a todos vocês, Vanderlei, muito obrigado e até... Será uma boa entrevista amanhã com o Rangel, né? Rangel vai ser bom, né? Coerente, positivo, ele vai ser bacana. Vai ser bom. Vai render. Não perca amanhã, 10 da manhã, eu estou ao vivo aqui com o vereador Rangel, ok? Uma boa noite para todo mundo, obrigado.